Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, capelão sênior, delegado regional Sudeste e primeiro vice-presidente da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, e ainda mais praticante em microexpressões faciais, trainer em psicologia positiva, maestria em programação neurolinguística, terapeuta comportamental e ainda mais maestria em inteligência espiritual. Tudo isso para lhe entregar o melhor conteúdo e o melhor significado que vai gerar em sua vida saúde mental, emocional e espiritual. E se prepare, a palavra de Deus vai gerar uma estimulação cerebral profunda. A palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. E nesse sentido, eu desejo que você se sinta à vontade conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar coisas incríveis. Fique atento, eu vou agora compartilhar a parte 6 na carta que escreveu o irmão do Senhor Jacobos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Quer saber se a sua sabedoria é terrena, animal, demoníaca, ou se é a sabedoria lá do alto de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador? Tiago e Jacobos falou nos versículos 1 a 12 do capítulo 3 sobre o poder da língua. A língua tem o poder de dirigir, freio e leme. A língua tem o poder de destruir, fogo e veneno. A língua tem o poder de deleitar, fonte e fruto. Agora Jacobos fala sobre a sabedoria Sofia para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. Assim como o rei Salomão pediu Sofia, sabedoria para Deus, você pode pedir. Quer saber o que é sabedoria Sofia? Sofia, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta e tola. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência espiritual. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo mesmo e com os outros. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Como Jesus falaria? Como Jesus agiria? Como Jesus reagiria? Jesus não foi um mestre da escola clássica. Jesus ensinou seus discípulos na escola da vida abundante. Pense mentalmente. E Jacobos está contrastando dois diferentes tipos de sabedoria. A sabedoria Sofia da terra e a sabedoria dos céus. Qual sabedoria governa a sua vida? Por qual caminho você está trilhando? Que tipo de vida você está vivendo? Que fruto esse estilo de vida você está produzindo? A sua fonte é doce ou salgada? E Jacobos mostra que essa sabedoria se reflete nos relacionamentos. Sábio é aquele que é santo em caráter. Sábio é aquele que tem profundo discernimento espiritual.
E sábio é uma pessoa útil nos conselhos. Você conhece o sábio, é o inteligente pela mansidão de sua sabedoria e pelas suas obras, ou seja, imitando a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus te chama para a vida de discipulado. Jesus te chama não apenas para a salvação de sua alma, mas para o discipulado. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, te chama não para aprender regras, mas para aprender dele. Os mandamentos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não são como regras opressoras do legalismo. Os mandamentos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são deleitosos. Os caminhos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são retos. A palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é melhor do que o ouro e mais deliciosa que o mel. O caminho da vida que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deseja que os seus discípulos sigam é a sua própria vida. O seu guia de conduta não é mais um amontoado de regras que pesa sobre você como uma pesada carga, mas o exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele disse: e aprendei eurisco de mim, e aprendei eurisco de mim. É essa a instrução que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, dá. E ser aluno de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é ter um professor muito gentil, inclinado à mansidão e humildade, que nunca se impacienta com os que são lentos para aprender e jamais é intolerante com os que tropeçam. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é manso e humilde de coração. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não oprime, liberta. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não condena, perdoa. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não esmaga, alivia. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, restaura o caído, levanta o abatido e põe de pé o prostrado. Eu quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, reergueu Davi de seu adultério. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, levantou Pedro de sua negação. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, libertou Maria Madalena dos demônios. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deu salvação a Zaqueu. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, curou o cego de Jericó. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deu um novo sentido de viver para a mulher samaritana. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pode fazer o mesmo com a sua vida e sua família aqui e agora. É só confiar e acreditar nele. Ele, Jesus Cristo, garante a você que a vida com ele é deleitosa e não uma caminhada cheia de opressões e gemidos. Ele, Jesus Cristo, disse: e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30. A palavra grega para suave é cherestos, que significa adequado, bem adaptado. Na Palestina, o jugo dos bois era feito de madeira. Levava-se o boi para tirar a medida
então sob medida se fazia o jugo. O jugo precisa ser adequado, ou seja, precisa ajustar-se bem, estar sob medida. O jugo zigos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se adapta bem. O jugo zigos de Jesus é adequado. A vida com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é adequada. Ainda mais feliz, bem-aventurada. O jugo zigos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não esfola o seu pescoço. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não oprime seus filhos. O fardo portion de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é leve, pois não se trata de mera obediência a mandamentos externos, mas de lealdade a uma pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. No momento que você recorda o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no momento que você sabe que a sua carga consiste em amar a Deus e aos homens, a carga se converte em uma canção, em um louvor. Pense nesse sentido. Certamente, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não promete a seus discípulos uma vida de inatividade ou repouso, nem isenção de tristezas ou lutas, mas lhes assegura que, se eles se mantiverem bem unidos a Ele, acharão alívio de esmagadores fardos, como os da angústia arrasadora, do sentimento de frustração e futilidade e da desgraça de uma consciência carregada de pecados. O diabo os oprime, mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, liberta. O pecado cansa, mas a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, alivia. O mundo desencanta, mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, salva. A vida sem Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é um arremedo de vida, mas a vida com Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o mais fascinante projeto de vida. Vinde, tomai, aprendei. Eis os imperativos da graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fique de olho nesse sentido, nesse momento, no contraste sobre a origem da sabedoria. Há uma sabedoria, Sofia, que vem do alto e outra que vem da terra. Há uma sabedoria, Sofia, que vem de Deus e outra engendrada pelo próprio homem. A Bíblia traz alguns exemplos da tolice da sabedoria do homem. Primeiro, a Torre de Babel parecia ser projeto sábio, mas terminou em fracasso e confusão. Gênesis 11:9. Segundo, pareceu sábio a Abraão descer ao Egito em tempo de fome em Canaã, mas os resultados provocaram o contrário. Gênesis 12:10-20, quase perdeu a mulher dele para Faraó. Terceiro, o rei Saul pensou que estava sendo sábio quando colocou a sua armadura em Davi. Primeiro livro de Samuel 17:38-39. Quarto, os discípulos de Jesus pensavam que estavam sendo sábios, pedindo a Jesus para despedir a multidão no deserto, mas o plano de Jesus era alimentá-la por meio dos discípulos. Mateus 14:15-16. Quinto, os especialistas em viagens marítimas pensaram que era sábio viajar para Roma e por isso não ouviram os conselhos do apóstolo Paulo e fracassaram. Atos 27:9-11. A sabedoria da terra tem três características: terrena, animal, não espiritual e demoníaca. Ensinar a palavra de Deus
é uma grande responsabilidade. No momento que estou aqui agora para ensinar a palavra de Deus, sou responsável por ensinar a palavra de Deus corretamente, pois se eu não ensinar a palavra de Deus corretamente, eu vou acertar contas com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na Jerusalém Celestial. Na Bíblia encontramos, desde os livros de Gênesis até o livro de Apocalipse, pessoas influenciando outras diante de decisões importantes com o propósito de apresentar novos rumos diante do desconhecido. Reis e outros foram beneficiados por conselheiros diante de situações aparentemente insolúveis. Você já leu isso na Bíblia ou não leu? Em primeiro lugar, a sabedoria terrena. Tiago capítulo 3, versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena. É a sabedoria deste mundo. Onde está o sábio, onde o escriba Gramateos, onde o inquiridor desse século, Aion, porventura não tornou Deus louca, a sabedoria do mundo, 1 Coríntios 2, 1, 20. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Eu fico pensando, a sabedoria de Deus é tolice para o mundo e a sabedoria do mundo é tolice para Deus. A sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação. A sabedoria do homem desemboca no fracasso, na ruína. A sabedoria de Deus dura para sempre. Guarde isso em sua mente, em seu coração. Em segundo lugar, a sabedoria da terra é animal ou não espiritual. Tiago 3,15. A palavra grega é psikos. Essa palavra é traduzida por natural. Animal natural, psikos, como oposto de espiritual. Em Judas, versículo 19, essa palavra é traduzida como sensual. Essa sabedoria está em oposição à nova natureza que você tem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Essa sabedoria animal escarnece das coisas espirituais, escarnece da igreja, escarnece de Cristo, escarnece de Deus e de outros sentidos. O mundo está cada vez mais secularizado. As coisas de Deus e a palavra de Deus para o mundo não importam. Você sabia? Ouça em terceiro lugar, a sabedoria da terra é demoníaca. Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Essa foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus e fazendo-a descrer de Deus para crer nas mentiras do diabolos. As pessoas hoje continuam crendo nas mentiras do diabolos. É só você ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25.
O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. O apóstolo Petros revelou essa sabedoria quando tentou induzir Jesus a fugir da cruz. Essa sabedoria é terrena, porque busca distinções terrenas e pertence a categorias terrenas. Além disso, essa sabedoria do mundo é sensual. Isso é natural, porque é o resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como a inveja, a ambição, calúnia e orgulho. Finalmente, a sabedoria da terra é demoníaca, porque primeiramente veio do diabolos, constituindo a imagem mesma de seu orgulho, de sua ambição, de sua malignidade e de sua falsidade. Nesse momento, quero trazer à sua memória um exemplo de uma sabedoria demoníaca, a família de Herodes. O rei Herodes, que segundo alguns historiadores era tão paranoico, louco e demente, a ponto de executar seus 3 filhos e a esposa Mariana. Na mesma época foi informado do nascimento de Jesus, e Herodes mandou matar todos os recém-nascidos na área de sua possessão governamental. Você sabia? Agora Jacobus fala sobre a sabedoria lá do alto. A verdadeira sabedoria vem de Deus, do alto, visto que ela é fruto de oração, ela é dom de Deus. Essa sabedoria está em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a nossa sabedoria. Em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nós temos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2:3. Essa sabedoria, Sofia, está na palavra de Deus, visto que ela nos torna sábios para a salvação. 2 Timóteo 3:15. Essa Sofia, sabedoria, está na palavra de Deus e nos é dada como resposta de oração. Quero que você se lembre dessa verdade aqui e agora. Coloque toda a sua atenção nesse momento no contraste sobre as características da sabedoria. Desde que as duas sabedorias procedem de origens radicalmente opostas, elas operam em caminhos diferentes. Quer saber qual é a evidência da falsa sabedoria? Em primeiro lugar, a falsa sabedoria se manifesta por meio de uma inveja amargurada. Tiago 3, versículo 14 e versículo 16. Se pelo contrário, tendes em vosso coração cárdia inveja amargurada, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, versículo 16. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, que ainda mais em sua mente muitos benefícios advirão. Essa ambição está ligada à cobiça de posição e status, e Jacobus alertou para o perigo de se cobiçar ofícios espirituais na igreja. A sabedoria do mundo diz: promova você mesmo. Você é melhor do que os outros. Os discípulos de Jesus Cristo
discutiam quem era o maior dentre eles. Os farisaicos usavam suas atividades religiosas para se promoverem diante dos homens. Eu quero que você se lembre disso. A sofia sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a Deus da sua glória. O invejoso, em vez de se alegrar com o triunfo do outro, alegra-se com seu fracasso. Ele, o invejoso, não apenas deseja ter como outro, mas tem tristeza porque não tem o que é do outro. O invejoso é alguém que tem uma super preocupação com sua posição, dignidade e direitos. Ou, em segundo lugar, a falsa sabedoria manifesta-se através de um sentimento faccioso. Tiago 3,14, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16, a Bíblia diz, eu acredito. Quero trazer à sua memória Caim. Houve a oportunidade de Caim avaliar sua atitude antes de praticar o mal. Olhar para dentro de si, se submeter a uma conscientização do mal que dominava seu interior, se humilhar e permitir a manifestação de arrependimento. No entanto, Caim continuou com sua inclinação para o mal. Essa inclinação só demonstra que o descontentamento estava com ele mesmo, uma referência de auto-humanidade ou mérito humano. Os sentimentos negativos ou pecaminosos estão baseados em comportamentos negativos que são causados por pensamentos errados. Os problemas emocionais não orgânicos são causados pelos pensamentos mal formados, modos não racionais. Eu quero que você se lembre disso. Há grandes feridas nos relacionamentos, dentro das famílias e das igrejas. A palavra grega que Iacobos usa, eritheia, significa espírito e partidarismo. Subentende a inclinação para os meios indignos e divisórios para promover os próprios interesses. Essa palavra grega que Iacobos usa, eritheia, era usada por um partido político, a cata de votos. As pessoas estão a seu favor ou estão contra você. O apóstolo Paulo alertou em Filipenses capítulo 2, versículo 3, sobre o perigo de estarmos envolvidos na obra de Deus, no serviço real, com motivações erradas, vanglória e partidarismo. Ouça, nesse momento, em terceiro lugar, a falsa sabedoria está misturada com a mentira. Tiago 3,14, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A inveja produz sentimento faccioso. Este promove a vaidade e a vaidade se alimenta da mentira. Como se sente ao ouvir tudo isso? Quer saber qual é a evidência nesse momento da verdadeira sabedoria? Se prepare. O aconselhador, o crente sábio,
espiritual. Quando acompanha os casos dos diversos aconselhados, é relevante que tenha uma visão a respeito do ser humano antropologicamente, ou seja, discernimento se a pessoa é dotada de características normais ou se possui algum desequilíbrio mental ou alteração no comportamento. Fique de olho na visão de aconselhamento pastoral. O cuidado especial à pessoa, à família ou a um grupo de pessoas que necessitam de ajuda numa dimensão poimênica. Termo que vem do grego poimen, que significa a arte de pastorear a pessoa, se assim ela permitir, estando em crise ou não. Existe uma variedade de métodos terapêuticos para ajudar as pessoas a lidar com seus problemas, participando do contexto de dor ou desapego. Jacobus elenca vários atributos da verdadeira sabedoria. E se você deseja entender, compreender e praticar o que está ouvindo, vou destacar algumas palavras-chave se você se sente preparado ou preparada para ser uma pessoa sábia. Saber cuidar, guardar, observar, tomar conta de, cuidado voltado para zelar responsabilidades por alguém, pensar em, ter em mente. E agora quero trazer à sua memória as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim, egon echomai, para que tenham vida zoé e a tenham em abundância, perissos. Esta é uma colocação bíblica para a plenitude de vida em todas as projeções. A vida ou que se supre a vida ou no nível elevado de suprimento necessário para a sobrevivência. E ainda mais, ouça as palavras de Jesus Cristo em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor Kyrios, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. Essas palavras se transformam em um conceito psicológico atual. Está intrínseco o aspecto cognitivo, intelectual e o emocional considerado na mente humana. Seria desenvolver todo o potencial mental e emocional e espiritual para um aprendizado autêntico. Eu quero que se lembre dessa verdade. Permita que a palavra de Deus te dê sabedoria do alto. Coloque toda a sua atenção agora nas palavras de Jacobus. Primeiro, mansidão. Tiago 3,13. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Mansidão, praotes, não é fraqueza, mas poder sob controle. Essa era a palavra usada para um cavalo domesticado que tinha o seu poder sob controle. Uma pessoa que não tem controle pessoal ou domínio próprio não é sábia. Mansidão, praotes, é o uso correto do poder, assim como sabedoria é o uso correto do conhecimento. Em segundo lugar, pureza. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura.
age-nos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de Deus é incontaminada, sem qualquer defeito moral e sem motivos ulteriores. A sabedoria de Deus é livre de ambição humana e da autoglorificação, primeiramente pura. Mostra a importância da santidade. Deus é santo, portanto a sabedoria que vem de Deus é pura. A sabedoria de Deus é livre da impureza, mácula, dolo. A sabedoria de Deus conduz à pureza devida. A sabedoria do homem conduz à amizade com o mundo. Já pensou nisso? Em terceiro lugar, a sabedoria divina não é contenciosa, nem facciosa e nem beligerante. Tiago 3,17. Depois pacífica, indulgente. A sabedoria do homem leva à competição, rivalidade, calúnias e guerras. Mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Essa é a paz produzida pela santidade e não pela complacência do erro. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas da paz fruto da confissão de pecado. Cristianismo é confronto. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora, quarto lugar, indulgência. Tiago 3,17, tratável. No grego temos o termo epiekes, isto é, tratável, razoável, cheio de consideração, moderado, gentil, qualidades essas que os homens facciosos e por demais ambiciosos não possuem. Essa característica da sabedoria do alto trata da atitude de não criar conflitos nem comprometer a verdade para manter a paz. É ser gentil sem ser fraco. O crente espiritual e sábio entende que a Bíblia responde com excelência a todos os conflitos pessoais, sendo por isso chamado de aconselhamento bíblico. O crente espiritual e sábio O crente espiritual e sábio sabe o que significa confronto com o pecado e aconselhamento noutético. A palavra grega noutetel é o substantivo correspondente à noutésia, muito usado nas palavras do apóstolo Paulo quando em seus ensinos, repreendendo, admoestando e aconselhando. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4,2: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. O crente espiritual e sábio precisa iniciar o tratamento a partir das práticas pecaminosas confessadas e corrigir baseados nos princípios bíblicos. Consegue entender agora tudo isso? Outro ponto interessante é na confrontação noutética de modificar o comportamento. De acordo com a Bíblia, aquilo que o conselheiro entende que se encontra em confronto com o modelo bíblico deve ser objeto a ser combatido e orientá-lo a tomar uma decisão de mudança é a melhor solução. O aconselhamento noutético atinge o mais profundo sentimento compartilhado e traz um modelo em que a pessoa pode se autoavaliar, ou apontar ou reconhecer o mau comportamento. O melhor modelo para um aconselhamento noutético é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
O crente espiritual e sábio, o aconselhador, deve fortalecer o princípio bíblico de que Deus tem um propósito para cada um em particular e que os erros ocorrem quando as pessoas são o que não deveriam ser. O ser humano precisa desesperadamente se sentir valorizado e amado para que se sinta livre em demonstrar seus valores. Guarde isso em sua mente, em seu coração. Tiago e Jacobos elenca vários atributos da verdadeira sabedoria Sofia. Quinto, tratável, a palavra grega eupetes significa facilmente persuadido. O contrário de obstinado. Essa sabedoria é aberta à razão. É ser uma pessoa comunicável de fácil acesso. Jesus Cristo era assim. As crianças, os enjeitados, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas, os doutores tinham livre acesso a ele, Jesus Cristo. A Bíblia, entretanto, fala de Nabal, um homem duro no trato e maligno com quem ninguém podia se comunicar. A mulher de Nabal era Abigail. Esta era sensata e formosa e ajudou Davi no trato com seu esposo. Quer saber como Nabal morreu? O Senhor o matou. Quer saber o que aconteceu depois da morte de Nabal, o homem maligno? Davi toma Abigail por esposa. Consegue entender tudo isso? Eis uma mulher sábia. É só abrir sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, 17 e 38. Ouça, Jacobos elenca vários atributos da verdadeira sabedoria. Sexto, sabedoria plena de misericórdia. Tiago 3:17. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. É inclinar-se para socorrer o aflito. É sentir ternura pelo necessitado, estender-lhe a mão, ainda que ele nada mereça. A parábola do bom samaritano nos exemplifica esse tipo de sabedoria. Para um samaritano, cuidar de um judeu que hostilizava era um ato de misericórdia. A Bíblia oferece recursos que motivam as habilidades no aconselhamento cristão, incentiva a explorá-los partindo da afirmação da verdade. É preciso salientar ao aconselhado a verdade bíblica em uma orientação fundamentada que ofereça a plena confiança para a possibilidade de mudança. A atuação bíblica parte desde a queda, onde Adão e Eva desfrutavam da segurança, da suficiência, do sentido e do amor incondicional de Deus para com eles. Deus recomendou que certo comportamento fosse proibido e, na curiosidade que é própria do ser humano, seguir os seus instintos. Minhas necessidades pessoais podem ser supridas melhor, eu terei maior valor se eu sair de dentro do círculo de Deus. A consequência foi desastrosa. Adão e Eva sentiram-se vazios, inseguros e com ressentimentos e logo experimentaram o peso da culpa. Os problemas pessoais começam com uma crença errada
que leva a comportamentos e sentimentos que negam a satisfação das profundas necessidades pessoais. Consegue entender tudo isso? Tiago e Jacobos elenca vários atributos da verdadeira sabedoria. Sétimo, sabedoria de bons frutos. Tiago 3,17, e de bons frutos. As pessoas são fiéis, as pessoas que são fiéis são frutíferas. Quem não produz frutos, produz galhos. A sabedoria de Deus é prática. A sabedoria de Deus muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. Oitavo, sabedoria imparcial. Tiago capítulo 3, versículo 17. Uma pessoa imparcial, uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas. A palavra grega adiaketos significa não dividido em julgamento. Imparcial. Quando você tem a sabedoria de Deus, você julga conforme a verdade e não conforme a pressão ou conveniência. Nono lugar, a sabedoria sem fingimento. Tiago 3,17. A palavra significa sinceridade, sem hipocrisia. O hipócrita é um autor que representa um papel diferente da vida real. Na sabedoria de Deus não existe jogo de interesse nem política de bastidor. Agora fique atento no contraste sobre os resultados. Tiago 3, 16 e 18. A origem determina os resultados. A sabedoria do mundo produz resultados mundanos. A sabedoria espiritual produz resultados espirituais. A sabedoria do mundo produz problemas, inveja, confusão e todo tipo de coisas ruins. São resultado da sabedoria do mundo. Muitas vezes esses sintomas da sabedoria do mundo estão dentro da própria igreja. A igreja deveria ser um organismo de libertação, o lugar ideal para a orientação, edificação, ajuda e cura. A igreja deveria ser o lugar para o amadurecimento espiritual das pessoas a serem como Jesus. A igreja deveria crescer na graça e conhecimento, de acordo com os ensinamentos das Escrituras. A igreja, como organismo de resgate e recuperação das dores e sofrimentos, precisa ser o berço de apoio terno, orientação e encorajamento. Fique agora de olho nos 3 níveis de aconselhamento espiritual que precisa existir na igreja. O primeiro de estímulo, para tratar dos sentimentos problemáticos e substituí-los por sentimentos bíblicos. O segundo é a exortação, para que o comportamento problemático se transforme em comportamento bíblico. E o terceiro é o esclarecimento, visando que o pensamento problemático seja suprido por pensamento bíblico. O quarto ponto é mudar a pressuposição. Em seguida, obter compromisso. Depois, planejar e praticar comportamento bíblico. E o sétimo passo é identificar
os sentimentos controlados ou governados pelo Espírito Santo. Consegue fazer esse processo? O aconselhamento bíblico deveria ser a parte essencial do ministério da igreja, onde se discipula e ajuda as pessoas a amadurecer espiritualmente, a terem sabedoria e ser iguais a Jesus. O apóstolo Paulo os aconselhou, o qual nós anunciamos, advertindo a todo antropós, ensinando a todo antropós em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o antropós perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Permita que a palavra de Deus transforme a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar, imaginar aqui e agora. Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Uma das causas do porquê a sua vida ou família estarem tão bagunçadas é que tem rejeitado a sabedoria de Deus. A palavra confusão significa desordem que vem da instabilidade. Às vezes você é instável como a onda, é indomável como a língua. Essa era a palavra usada por Jesus Cristo para revelar a confusão dos últimos dias. A sabedoria de Deus produz bênçãos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago 3,18. Eu quero que você coloque as palavras de Jacobo em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai se sentir incrivelmente bem com os resultados. Tiago e Jacobo lista 3 coisas. Primeiro, vida reta. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa. Segundo, obras dignas de Deus. O imperativo de se sentir vivo como pessoa da importância é essencial para uma vida efetiva. A pessoa, ao sentir-se valorizada em Jesus Cristo, produz sentimentos que fluem a partir do passo de fé, crê no que se espera e agir de acordo com o que crê. Uma pessoa sábia e espiritual não apenas fala, mas faz. Tiago e Jacobo lista 3 coisas. Primeiro, vida reta. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa. Em segundo lugar, obras dignas de Deus. Terceiro, fruto de justiça. A vida cristã é uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos o que semeamos. Através do diálogo, da habilidade e autoridade revelada, o crente espiritual e sábio, o aconselhador, identifica onde foi formada a crença errada e com essa compreensão vai corrigi-la e enveredar por outra crença voltada para a nova perspectiva, o alvo que é a palavra de Deus, que traz significado e segurança. O crente espiritual e sábio precisa entender que o aconselhado deve se ocupar com novos princípios aprendidos. Você precisa assumir um compromisso intenso e firme, travando uma batalha com o antigo pensamento carnal e optar pela nova concepção bíblica. O crente espiritual e sábio e o aconselhado deveriam se empenhar para que aconteça um novo padrão de comportamento, reafirmando todos os processos aprendidos e colocando-os em prática. A pessoa já se sente segura e qualquer sintoma contrário deve ser combatido
com as verdades bíblicas da palavra de Deus. Se o pensamento errado não for corrigido, a pessoa agirá sempre de maneira equivocada, buscando satisfazer suas necessidades e, consequentemente, se comportará de modo errado. Agora, se for orientado por um crente espiritual e sábio, um aconselhador consciente, embasado nas verdades bíblicas, como um novo modo de pensar e corrigir sentimentos errados, os resultados serão eficazes. Eu quero que você se lembre disso. A reprimenda e a exortação contínua agridem e não produzem efeito. O sábio semeia justiça e não pecado. O sábio semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós vivemos. O que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós colhemos. Temos que semear a paz e não palavras caluniadoras na família ou na igreja. Quer saber como você pode conhecer uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. A postura do cristão sábio ou conselheiro precisa ser voltada para a Bíblia, instruído na consolação das pessoas aflitas, consolo e conforto, inspirado na palavra grega paramúteo, que significa falar de perto, e o prefixo parakaleo, vir em auxílio de alguém, tudo isso para aproximar-se, para proporcionar um modelo de aconselhamento preciso e amplo. Isso é sabedoria. A postura do cristão espiritual e sábio ou conselheiro é desenvolver os métodos elaborados, articulando, interpretando as respostas produzidas pelo aconselhado, utilizando a psicologia pastoral bíblica de acordo com as verdades da palavra de Deus. Ajuda, o cuidado e o orientar ao próximo precisam ser vistos e aceitos para você como tarefas em que todo cristão poderia se integrar, baseados no amor e na compreensão. Só se sente aqui agora, cheio de entusiasmo, com a sabedoria lá do alto, a sabedoria de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva e seu destino é selado.